É Vida e Saúde começando, que bom que você está ligadinho aqui na programação da TV Novo Tempo, de olho no Vida e Saúde. Hoje é sexta-feira por aqui, a gente está feliz porque você está interessado em cuidar da sua saúde da sua família e principalmente hoje porque a gente está com um convidado aqui muito especial que vai te dar dicas importantes para ajudar você a cuidar aí das pessoas que você ama. Já quero apresentar aqui o Dr. Rogério Guzmão, tudo bem? Que prazer ter você aqui presencialmente, né, Sim. doutor? Já participou algumas vezes presencial, outras online, mas é muito bom ter sua participação aqui hoje no estúdio, viu? Eu que agradeço o convite, Flávia. Legal, olha, você sabe que hoje é um dia de conscientização por aqui, então a gente está num Dia Mundial Sem Tabaco. Você tem sofrido aí direto ou indiretamente com o vício do cigarro? Já sabe que faz mal, mas ainda não conseguiu abandonar esse hábito? Esse programa é especial para todos que enfrentam desafios aí na busca de melhorar as suas vidas e abandonar esses atos nocivos à nossa saúde. Então a gente vai conversar aqui com o Dr. Rogério Guzmão. Ele é oncologista, médico do estilo de vida e tem essa missão de te ajudar hoje. Ainda hoje a gente vai ter claramente com o Dr. César Vasconcelos, ele vai falar sobre encoprese. Você sabe o que significa isso? Olha, fica aqui com a gente, se você tem filhos, você que é pai, talvez avô, tia, esse assunto pode ajudar você aí a cuidar melhor das suas crianças, tá bom? Ainda hoje tem boletim de saúde e na receita você vai aprender aí a fazer um suco detox e uma pasta de beterraba. Dá só uma olhada. Olha, tá caprichado por aqui, então não perde porque a gente vai te ajudar a preparar essas receitas também. Mas você sabe, doutora, a gente gosta sempre de começar aqui o programa com uma reflexão. E hoje a gente separou, olha, esse verso que está em Romanos 8:26, diz assim: se em algum momento nós cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Olha, talvez até para o tema de hoje, Sim. né? Olha, às vezes a vida fica difícil, né? E parece que a gente não vai conseguir. E nessas horas, a espera pode ser muito cansativa e às vezes até desanimadora. Mas o verso de hoje nos lembra que mesmo quando estamos no nosso limite, o Espírito de Deus está ao nosso lado. Ele nos dá a força que precisamos. Ele é o amigo que nos apoia e nos ajuda a seguir em frente mesmo quando tudo parece que está tão difícil. Então, quando você se sentir que não dá mais, está no seu limite, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, dando força e renovando também a sua esperança. Que essa seja a sua reflexão aí nessa tarde, para o seu final de semana. Que Deus te abençoe mais uma vez. Olha só, fica aqui com a gente, o Vida e Saúde vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente volta com muito mais para você. Até já! Agora sim, Vida e Saúde já está de volta. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, você sabia? E a gente vai abordar esse assunto aqui com o Dr. Rogério Guzmão. Ele que é médico do estilo de vida, oncologista, ele pode te ajudar porque, doutor, muitas pessoas sofrendo com esse problema, né? E não é só quem tem o vício, as pessoas que convivem ali também, os familiares, talvez os amigos, acabam sofrendo também com esse vício, né, doutor? Sim, sem dúvida. Para cada pessoa que sofre com tabaco, tem aí 5, 6 familiares, amigos, pessoas queridas que querem que ele se liberte dessa dependência e sofrem junto com eles. Alguns mais até do que o próprio dependente. Olha só, e a gente quer saber porque às vezes você fala assim, deixa ele em paz com o vício dele, não tá me afetando, não tá afetando a minha saúde. Gente, mas o tabagismo, ele afeta assim a saúde humana de quem faz o uso, das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente quer entender aqui quais são os principais problemas de saúde, doutor, que estão relacionados aí ao uso do tabaco, do cigarro. O primeiro sintoma que a pessoa, ao iniciar, ela começa com irritação da via aérea, ela começa com asma, bronquite,
inflamações do sistema respiratório. Esses são os primeiros sintomas e os órgãos mais afetados. Eu costumo dizer que o caminho da fumaça do tabaco são os órgãos mais atingidos inicialmente. Então, a via aérea, infecções da via aérea, tosse crônica, e aí vão para sintomas e doenças mais graves. A doença pulmonar obstrutiva crônica, quando isso já passa algum tempo e a pessoa começa a ter enfisema pulmonar, e depois de 20, 25 anos de uso, normalmente, começa a aumentar muito o risco de câncer. Câncer que pode ser, Flávia, um câncer na cavidade oral, na língua, pode ser na traqueia, pode ser no pulmão e também afeta bastante o sistema digestório. Então, esôfago, laringe, esôfago e estômago são os órgãos mais atingidos. Porém, pela fisiopatologia do câncer, o hábito de fumar aumenta o risco de câncer em quase todos os órgãos. Até órgãos bem distantes, tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, aumentam o risco de câncer. O bexiga, por exemplo, colo de útero, que aparentemente não tem relação com o caminho da fumaça, mas aumenta. Por quê? Porque ele, de uma forma simplificada, ele atua em 3 áreas principais em relação ao câncer. Então, ele afeta o funcionamento de alguns genes, o Carras e o P53 são genes que controlam a multiplicação celular e ele afeta o funcionamento desses genes. Outra coisa que ele afeta é porque a nossa célula, nós produzimos células cancerígenas todos os dias. Olha. Nós produzimos. Só que essas células, elas são programadas para quando existe um defeito na fabricação dela, ela se autodestruir. A gente chama isso de apoptose. Então, a célula ela se autodestrói para não se multiplicar com defeito, gerando o câncer. E substâncias do tabaco fazem com que esse mecanismo de desintegração, de morte da célula, não funcione. Então, aumenta o número de células sobreviventes com defeito. E um terceiro aspecto mais grave também é que ele afeta o funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, quando essa célula que foi feito errado, por quê? Porque o gene que controla a multiplicação está com a sua atividade afetada. O mecanismo de explosão, digamos assim, ou de desintegração da célula foi desativado. E aí sobrou quem para cuidar disso? O nosso sistema imunológico para ir lá e destruir aquela célula antes de se tornar um tumor. Mas também o tabagismo, ele diminui a eficiência do sistema imunológico. Então, o hábito de fumar, ele faz com que essa célula, ela seja mal formada, ela não seja destruída e o nosso sistema imunológico não reconheça essa célula para acabar com a possibilidade de câncer logo na origem, logo no início. Então, por isso que o hábito de fumar é tão deletério em relação ao câncer. Mas, além disso, ele tem problemas muito relacionados a doenças do coração, que são as doenças que ainda as que mais matam no mundo e no Brasil. A gente acredita, e existem estudos mostrando que em alguns anos a tendência é que o câncer ultrapasse as doenças cardiovasculares, mas o hábito de fumar conhecidamente é muito deletério para as artérias, os vasos sanguíneos, as coronárias, que estão envolvidas no infarto agudo do miocárdio, da síndrome coronariana, e levam muitas pessoas à morte e a sofrimento também.
eleva a pressão arterial, enfim. São muitas né? doenças, muitas enfermidades, todas relacionadas com o hábito de fumar. Mexe com o funcionamento como mexe com os vasos, também altera a disfunção sexual masculina. Então, assim, é um pool de doenças muito grande que as pessoas são submetidas quando têm o hábito de fumar. Agora, doutor, eu quero que você mostre aqui pra gente como que tem sido a realidade do Brasil, porque vamos acompanhar aqui na tela, às vezes a gente pode falar assim, mas parece que antes tinha mais fumantes do que agora, então eu não devo me preocupar com isso. Mas aqui a gente tem uma tabela, né, um mapa que mostra aí os fumantes atuais com 18 anos ou mais. É um gráfico, tem aqui a situação das mulheres, dos homens e de todas as regiões do Brasil, né, doutor? Sempre os homens fumaram mais do que as mulheres. Os homens sempre foram mais... E não é só ao hábito de fumar, ao hábito de beber, ao uso de narcóticos. Os homens sempre tiveram a dianteira nisso. Mas, infelizmente, as mulheres, elas estão se aproximando. Os homens estão mais estáveis nas dependências e as mulheres vêm se tornando maiores consumidoras nos últimos anos, a gente vai ver isso. Então, mesmo assim, a diferença, nós temos 10,2% de homens e 7,2% de mulheres com o hábito de fumar no último estudo nacional pelo Sistema de Saúde do Brasil. E uma coisa interessante, eu já fiquei meditando nisso, Flávia, porque... não sei se é a temperatura, pode ser, que você vê do norte para o sul, existe um aumento do número de fumantes. Então, a região norte, que é muito quente, 6,1% das pessoas fumam. Aí a gente vai descendo para o sul, parece que quando a temperatura vai baixando, exatamente, o hábito de fumar vai aumentando. Eu não sei se é isso, a gente sabe que tem uma diversidade cultural, inclusive étnica diferente no país, do norte para o sul, mas é exatamente assim que se comporta o hábito da população no Brasil. É mais que o dobro, né? Lá do norte aqui para o sul. Para o sul, exatamente. Norte 6,1 e já no sul tem 12,5. Olha só. Tem mais um gráfico que eu quero trazer aqui, doutor, para a gente acompanhar, que agora é esse tabagismo entre os jovens de 13 a 17 anos. Tem aqui o grupo das meninas e dos meninos e os anos que a gente está comparando, 2015 com 2019. O que a gente observa aqui desses dois grupos, doutor? É muito importante ressaltar que o hábito de fumar ele é mais deletério para as pessoas quanto mais cedo a pessoa começa a adquire e mantém esse hábito. Então, as crianças são a população que a gente precisa proteger mais, porque quanto mais precoce, piores serão as consequências depois. Então, aqui a gente está falando dos adolescentes e o adolescente é uma população que está vivendo a sua transformação, criando e consolidando os seus hábitos. Então, e a gente vai saber daqui a 20, 30 anos como essas doenças vão se manifestar estudando a população dos adolescentes. Por isso que é tão importante a gente estudar isso aqui. Então, a gente percebe de 2015 para 2019 que as mulheres, as meninas, adolescentes, elas passaram a fumar mais, 6,5. Em 2015, menos adolescentes fumavam. Já os homens, os adolescentes masculinos, 7,1, 7,1. Se estabilizou a porcentagem ali e as meninas estão fumando mais. Olha só. Agora vem para cá, doutor, porque a gente está comparando aí as meninas, os meninos. Parece que tem uma tendência aí recente, né? Talvez não esse cigarro tradicional, mas vape, os eletrônicos, tem influenciado, acho que principalmente essa população, né? Esses produtos alternativos ao cigarro, e isso também é muito prejudicial, né, doutor Gustavo? Sim. O que acontece,
o hábito das pessoas e a indústria também, que faz e precisa dos seus consumidores para se manter, ela tem se aperfeiçoado. Então, o que acontece com o tabaco, eu diria assim, o tabaco convencional e o eletrônico ou o digital? Essa era digital, né? Sim. Então, o eletrônico parece estar mais adaptado a essa nova geração. E o tabaco convencional, ou analógico, né? Ele traz algumas coisas que são desagradáveis, um odor desagradável, ele traz o ar, a fumaça dele é diferente. Então, a pessoa, quando pega o cigarro eletrônico, e o cigarro eletrônico ele tem vários sabores, ele tem odores diferentes. Cores, né? Cores. São muito mais atrativos visualmente. A fumaça parece mais densa, mais glamourosa. Então, todos esses fatores são muito atraentes para essa população. E o fato de poder ter sabores diferentes, odores diferentes, facilita a aderência do consumidor, do adolescente, a esse tipo de produto. E ele, é claro, quando a gente vai, se você me perguntasse assim, em relação ao câncer, nós levamos 100 anos para estudar o tabaco tradicional. Existem doenças que só vão se manifestar 30 anos depois da pessoa começar a consumir. Então, nós não temos esses estudos que requer mais tempo de observação para ver exatamente como. Acredita-se que o câncer no eletrônico seja menor, mas existe uma grande preocupação, porque o eletrônico você usa uma via de ação muito rápida, você começa a fumar a nicotina, logo está no sangue, já está no seu cérebro. E você abre ali para produtos que podem ser aumentados e podem ser diminuídos. Por exemplo, a nicotina numa folha de fumo, ela tem uma concentração. Você pode fazer uma seleção da espécie, mas ela não vai conseguir concentrar 20 vezes mais. A folha tem uma capacidade limitada para isso. Existem artifícios. Agora, quando é eletrônico, você faz a concentração que você quer. Foi pensado no cigarro eletrônico o contrário, era para você ir perdendo o hábito de fumar, diminuindo a nicotina paulatinamente e até você tirar totalmente. Só que o contrário também é feito. Então, as pessoas que se tornam dependentes vão buscando produtos com concentração cada vez maior e vão saindo produtos cada vez com concentração de nicotina mais intensos, que traz prejuízo muito grande para a saúde mental, emocional das pessoas e uma dependência muito maior à nicotina do que até no cigarro convencional. É mesmo, olha só. A gente está trazendo aqui esse alerta para você, talvez você tenha esse vício ou conhece alguém aí que possa também ter, mas a gente quer te ajudar, a gente quer que você viva mais, que você tenha saúde. E agora eu não sei se você lembra, mas antigamente lá, doutor, parece que não tinha aquelas fotos atrás do cigarro, você lembra disso? Quando começou a aparecer aquelas fotos, todo mundo entrava num estado de choque. Meu Deus, olha o que o cigarro pode fazer. Foi um tipo de campanha que até hoje, se você vai numa padaria, você vê ainda essas estampas. Mas o que mais que a gente percebe que tem acontecido de campanha para conscientizar as pessoas, doutor? As pessoas, o fato de parar a publicidade, foi um momento assim muito impactante no hábito de fumar. Quando para a publicidade, então o cigarro estava associado a glamour, a autoridade, a poder, a astros. Então, quando isso acaba, já diminui muito, especialmente no público que a gente falou agora, dos adolescentes que são muito induzidos pelas pessoas que eles admiram. Exatamente.
Então, isso aí teve um impacto. Aí veio a propaganda negativa na própria carteira de cigarro. E os ambientes que a pessoa não tem lugar para fumar. Né? Então, no avião não pode, no transporte público, nos restaurantes. Então, isso foi realmente tendo efeitos muito positivos ao tornar a vida ou o consumo do tabaco difícil. Chegou num limite, a gente já está vendo que chegou numa estabilidade. Infelizmente, a redução no consumo do tabaco, ela andou junto com o aumento do consumo do álcool e de outras substâncias. Então, houve uma redução do tabaco? Sim, houve. Mas do álcool, por exemplo, houve um aumento muito expressivo. Está havendo, especialmente pós-pandemia, um aumento muito expressivo. Na realidade, o ser humano, ele busca alguma fuga para o seu estresse, para a sua... quando ele chega do trabalho, cansado, ele quer um momento de relaxamento. E existem formas positivas de você desestressar, de você relaxar, de você ter um momento de satisfação e de prazer. E existem formas negativas, né? E o tabagismo e o álcool são escapes que a pessoa pensa que ela está relaxando, e todo tabagista pensa que o hábito de fumar relaxa ele tem essa ilusão de que relaxa, mas não é isso que acontece. Não, isso é verdade, mas olha, daqui a pouco a gente vai trazer informações aqui para que você aprenda de verdade, você que quer parar com esse vício, o Dr. Rogério Guzmão vai trazer aqui algumas dicas que podem te ajudar a se libertar desse vício ainda hoje, tá bom? Faça uma pausa aqui na nossa conversa, doutor, porque agora eu quero falar com o pessoal que está nos acompanhando, porque atualmente o Brasil ele enfrenta aí um grande desafio em relação às doenças emocionais. O país é considerado o mais ansioso do mundo e o quinto com mais casos de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a gente aqui da Novo Tempo quer ajudar essas pessoas com a nova revista Esperança Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Essa revista com certeza vai ajudar muita gente a superar as dores emocionais. E para isso, os Anjos da Esperança, eles nos deram aqui uma missão de fazer uma doação extra para produzir e distribuir essa revista. E você pode doar agora por Pix, é muito fácil. Você vai abrir o aplicativo aí do banco no seu celular, vai lá naquela abinha que tá escrito Pix e escolha a opção de chave e-mail, tá bom? O nosso e-mail para o Pix é o anjos@novotempo.com. Só lembrando que não é CPF, CNPJ, celular, não. É o e-mail anjos@novotempo.com. E aí vai aparecer os dados da rede Novo Tempo. Você vai escolher um valor e vai doar qualquer quantia bem-vinda, viu? E depois que você fizer a sua doação, você precisa mandar o comprovante para o WhatsApp do Anjos. Assim a gente pode te identificar e pode também mandar o bottom dessa missão especial do mês de maio. O número do WhatsApp do Anjos da Esperança é 12 98176 6630. Anjos da Esperança, 18 anos, transformando vidas. E olha, você quer parar de fumar? Então fica com a gente que essa é a nossa conversa do próximo bloco. Ainda hoje tem claramente aqui Dr. César trazendo o assunto de Encoprese, que preocupa tantos pais. Você sabe o que é isso? Fica com a gente. Tem receita também, suco, detox e pasta de beterraba. Olha só, receita boa para você da nossa chefe Arlete Júlio. O Vida e Saúde volta já já.